informação em existindo, que é a definição de assíntota, tá? Tá. Obrigado. Recomeçou, né? Pronto. Sejam P um número real, para destacar bem aqui, a definição. Definição. Seja P um número real e F uma função, tá? Nós dizemos que a reta x igual a p, isto é, a reta de equação x igual a p, é assíntota, vertical de F em P, é a assíntota vertical de F em P, claro, quando limite de F de x com x tendendo a P pela direita é mais infinito, ou limite de F de x com x tendendo a P pela direita é menos infinito, ou limite de F de x ou limite de F de x com x tendendo a P pela esquerda é mais infinito, ou, finalmente, limite de F de x com x tendendo a P pela esquerda é menos infinito. Por quê? Por que essa definição? Porque está acontecendo, se uma dessas ocorre, por exemplo, se essa ocorre, é porque acontece o seguinte: P, a reta x igual a P, reta vertical, x igual a P. E, por exemplo, se está acontecendo isso aqui, é porque a função faz isso. Isto é, o gráfico da F com x tendendo a P pela direita se aproxima da assíntota. Meu Deus, certo? A assíntota é essa reta verde. É a reta preta que é a assíntota. A reta preta, a reta x igual a P é a assíntota vertical de F em P, quando esse limite é mais infinito, ou esse. Porque pode acontecer assim, ó. Desse lado, eu posso muito bem ter só isso, a função está toda definida daquele lado, mas eu posso ter isso aqui, ó. Aqui está acontecendo o quê? O limite pela esquerda é mais infinito. Ai, desculpe, esse aqui não é esse caso, é esse, né? Tá? Limite de F, tá certo? Pela direita dá menos infinito. Aqui pela esquerda dá mais infinito, tá? Aí você diz, nesse caso aqui, você diz que é uma assíntota pela direita, e aqui você diz que é uma assíntota pela esquerda. Tá certo? Entendido? Tá bom? Tem... Mas esse daí, né, o limite existir, porque depois a gente vai entender para direita e esquerda que valem diferente. É independente. Aconteceu é assíntota. Certo? Aconteceu é assíntota. É a definição. A outra definição é a seguinte, tá? Sejam Q o número real e F uma função. Nós dizemos, é evidente que para ser assíntota em P, o P não é só o número real, o P tem que ser o número real
que seja ponto de acumulação do domínio da função, para eu poder me aproximar de P dentro do domínio. Entende? Dizemos que a reta, dizemos que a reta y igual a Q, que é uma reta vertical, é uma reta horizontal. Deixa eu trocar aqui que eu estou precisando de tinta. Tinta no meu pincel. Tá? Nós dizemos que essa reta é assíntota. É assíntota horizontal de F quando uma das coisas acontece. Limite de F de x com x tendendo a mais infinito é Q, ou limite de F de x com x tendendo a menos infinito é Q. Quando uma dessas coisas acontece, você diz que é uma assíntota horizontal. Aqui você diz que é uma assíntota horizontal em mais infinito, enquanto aqui você diz que é uma assíntota horizontal em menos infinito. O que está acontecendo graficamente aqui? Está acontecendo isso, ó. Na reta y igual a quê? Reta horizontal. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo o seguinte, ó. Faz isso. Tá? Está acontecendo isso aí. Não sei se vocês lembram, eu esbocei para vocês o gráfico da função, relembrando, tá? Em aulas passadas. O gráfico da função f de x igual a x sobre 1 menos x2. Tá? Tá bom? Esse gráfico aqui, ó. Seja f a função dada por f de x igual a x sobre 1 menos x2. Eu não esbocei o gráfico dessa função? Não? X sobre 1 menos x2. O gráfico dessa função foi esboçado aqui para vocês. Essa função ela é estritamente crescente em cada intervalo maximal. Vamos relembrar como era o gráfico dessa função. O menos 1 e 1 não fazem parte do domínio dessa função. Eu vou usar o resultado que já foi feito aqui. Não vou fazer as contas, não farei as contas novamente, tá? X menos 1 e 1, obrigado. Menos 1, x e y. Essa função, o gráfico é assim, ó. Não sei se vocês lembram. Ó, assíntota vertical, tá? Aqui ela era dessa forma. Assim. Tá? E aqui ela é assim. Justamente, ó, limite de f de x quando x tende a menos infinito. Tende a zero por valores positivos, porque nesse intervalo aqui, né, x é negativo e o menos x2 também é negativo. Aqui é o contrário, né? Aqui é x é positivo, o menos x2 é negativo, então tende a menos infinito. Quando x tende a 1 pela direita, ó, limite, só para destacar aqui, limite de f de x
com x tendendo a 1 pela direita. Isso aqui é menos infinito. Isso, x tende a 1 e o menos x2 tende a 0 por valores negativos. Então, o limite é menos infinito. Então, é a assíntota. A assíntota vertical, e tem uma assíntota horizontal. Qual é? Tá? Então, esse eixo aqui é o quê? Assíntota. Assíntota o quê? Vertical. Em menos 1. Esse aqui é o quê? Assíntota. Assíntota. Eu não fiz esse exemplo para vocês? No ano passado? Assíntota. Vertical. Em 1. E essa aqui é a assíntota, o quê? Horizontal. Assíntota horizontal em mais infinito e em menos infinito. Nos dois casos, limite de f de x com x tendendo a mais infinito é 0, limite de f de x com x tendendo a menos infinito é 0. Agora vamos às assíntotas não necessariamente que não são horizontais e que não são verticais e não são necessariamente horizontais. Hã? Não, são assíntotas inclinadas. Você pode ter assíntotas inclinadas. E a definição é a seguinte. Definição é a seguinte, quer dizer, não vou fazer, tá certo? Você tendo isso, tem vários casos. Tá? Então, aconteceu uma das duas coisas, você tem a assíntota inclinada. Agora vamos à definição. Definição. Achar esses tipos de assíntotas é simples. É só calcular o limite da função num ponto. Se der mais infinito ou menos infinito, é assíntota. A reta vertical passando pelo ponto é assíntota. Se o limite no mais infinito é um número, então você tem a assíntota horizontal. O interessante é esse caso aqui, ó. Quer dizer, não é o que é interessante, tudo é interessante, mas é mais interessante essa situação aqui que você tem. Ó. Sejam A e B reais e F uma função. Nós dizemos que a reta de equação y igual a x mais b, porque isso aqui é a equação de uma reta. A equação de uma reta de coeficiente angular A passando pelo ponto 0b, ponto de abscissa 0, ordenada B. Nós dizemos que essa reta é assíntota da função f em mais infinito quando o limite de f de x menos ax menos b, quando esse limite aqui, com x tendendo a mais infinito, quando esse limite é 0. Ou seja, quando o limite da diferença entre a função e a função afim dada aqui é 0. Tá? O que está acontecendo aqui? Ó? Olha o que está acontecendo aqui. Aqui está acontecendo o seguinte. Suponha aqui o eixo das ordenadas, aqui o eixo das abscissas, e aqui a sua reta. A sua reta de equação y igual a x mais b. Se isso aqui é 0, é porque a função f faz isso, ó. Uma vez que dado x, essa expressão aqui é exatamente
tamanho desse segmento. Tá? Numericamente, em módulo, o tamanho desse segmento. Tá? Então, se esse segmento está indo para zero, significa o quê? Que o gráfico da função está se aproximando da reta. Tá? Pode, inclusive, estar assintotando a reta. É isso que diz. Quando está aproximando, está assintotando a reta. Muito bem dito. Mas pode ser que você passe pela reta, porque você pode ter uma assíntota assim, ó. Você pode ter uma assíntota dessa maneira, ó. Você pode ter uma assíntota assim. Tem casos na literatura. Tá? Entendeu? Porque esse negócio de se aproximar é meio complicado, né? Tá? Mas mau senso comum tá bom? Tá? Usado. A função é essa de vermelha, né? Hã? A função é essa de vermelha, né? A função é a vermelha. A função é a F aqui. Isso aqui é a reta. Que nesse caso, que em acontecendo isso, será dita a assíntota. Assim como você tem a assíntota em mais infinito, você tem a assíntota em menos infinito. É quando esse limite aqui é zero. É evidente que para ser uma assíntota em mais infinito, a função precisa estar definida em um intervalo da forma C mais infinito. E para ser uma assíntota em menos infinito, a função precisa estar definida do intervalo menos infinito C. Tá? Para ter esse limite. Então quer dizer que algumas funções elas já têm a função dos... Algumas têm. Função polinomial não tem assíntota. Não? Não tem. Vou logo afirmando. Você vai ver por quê. Porque, primeiro, é o seguinte. Função polinomial, ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Então, não tem assíntota horizontal, que eu escrevi aqui. O limite no infinito de uma função polinomial, ou é mais infinito ou é menos infinito. Então, não tem assíntota horizontal. E você verá também que não tem assíntota vertical. A única função polinomial, não tem assíntota daquele tipo. A única função polinomial que tem assíntota daquele tipo é a função afim. Porque a função afim, quem é a assíntota dela? É a própria função afim. Tá? Tá certo? Porque, veja bem, rigorosamente falando, a assíntota é uma reta. Então, quem é a assíntota da função afim? O seu gráfico. É a maneira correta de se responder. A assíntota da função afim é o seu gráfico. O seu gráfico é uma reta. Tá? A função afim não é uma reta. O seu gráfico é que é uma reta. Tá? Quem é essa diferença? Se a função é afim, quem é a diferença dela menos ela? É zero. Então, quem é o limite? Zero. Acabou. Não é não? Entendeu agora? Tá? A função afim. Pega ela menos ela. Ela é dessa forma. Dessa forma. Isso aqui, diferença dá zero. Limite dá zero. Entendido? Entendido? E a dúvida é sobre a definição de assíntota. Qual é a dúvida? Definido uma assíntota. Tá aí. É só uma reta qualquer. Tá aí. Capaz que... É uma assíntota. Tá aí a definição. Tem 3 definições anteriores que é a assíntota. Esse caso aqui, ó, quando A é zero, olha aqui, quando A é zero, você cai numa assíntota horizontal. O interessante é quando A é diferente de zero, que você tem uma assíntota inclinada. Tá? Cada outra definição, né? É quando assíntota vertical. Tende a um, né? Tende a P. Quando o X tende a P pela direita, é mais infinito. Ou pela esquerda é mais infinito, ou o contrário. Se a gente achar 2 desses, a gente pode usar isso como prova para dizer que ela não é uma... Como é? Por exemplo, se a gente pega esses limites... É ou, cara. É ou. Mas então, se achar 2, a gente pode usar como prova para dizer que ela não é assim. Ela é ou. Aconteceu uma das 4 coisas aqui, é assíntota. Se acontecer as 4 também... Tá.
Tá? Não pode acontecer as quatro. Como é que o limite pela direita é mais infinito e é menos infinito? Isso não existe. O limite pela direita ou é um número real, ou é... Aí é o ou exclusivo. O limite pela direita ou é um número real, ou é mais infinito, ou é menos infinito, ou não é nenhuma das coisas anteriores. Tá certo?